Mateus, capítulo número 13, versículo 1. Diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu no terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, a 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá uma grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, esse é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Nós vamos continuar nossa série, tudo sobre Jesus, e hoje eu gostaria de meditar com os irmãos no seguinte título: Jesus, o Deus que ensinou por meio ou por parábolas. Jesus, o Deus que ensinou por parábolas. E hoje nós vamos meditar na parábola conhecida como a parábola do semeador. Parábolas eram histórias contadas por Jesus que visavam ensinar seus discípulos verdades relacionadas ao reino espiritual do Messias. Essas histórias eram carregadas de elementos do cotidiano dos ouvintes. Embora elas fossem carregadas desses elementos do dia a dia, elas transmitiam lições espirituais profundas. Algumas dessas parábolas não passavam de observações rápidas sobre acontecimentos, sobre objetos ou pessoas comuns.
há um registro em Mateus 13:33, considerado por alguns a menor parábola de Jesus. Ela realmente ocupa apenas um versículo e diz assim: o reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Essa parábola, no texto original grego, consiste em apenas 19 palavras. A palavra parábola foi usada 4 vezes na versão NVI no Antigo Testamento. Em Salmos 78:2, Ezequiel 17:2, 20:49 e 24:3. A palavra hebraica usada nessas passagens é massal. E embora essa mesma palavra apareça em outras passagens do Antigo Testamento, por volta de 40 vezes, apenas nesses 4 textos citados é que ela sugere algo semelhante ao tipo de parábola usada por Jesus. No Novo Testamento, a palavra parábola aparece ao menos em 50 versículos. 48 vezes essa palavra aparece nos evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos recebem esse nome por serem parecidos. Quando nós falamos de evangelhos sinóticos, nós estamos tratando de Mateus, Marcos e Lucas. 48 vezes em Mateus, Marcos e Lucas. E apenas 2 vezes na Epístola aos Hebreus. Uma grande parte dos estudiosos e dos leitores leigos da Escritura pensam que o propósito das parábolas usadas por Jesus era fazer com que as pessoas entendessem com maior facilidade seus ensinos. Mas isso não é o que o próprio Jesus diz no texto que lemos. No versículo 10, os discípulos perguntam para Jesus o motivo dele usar parábolas. A resposta de Jesus é surpreendente e pode ser resumida da seguinte forma: as parábolas tinham um duplo objetivo, um duplo propósito. Em primeiro lugar, elas escondiam as verdades de pessoas que eram cheias de si mesmas. Mas em segundo lugar, elas revelavam a mesma verdade que havia sido escondido dessas pessoas cheias de si. Ela revelava essa verdade a almas ansiosas, almas que tinham sede e fome de justiça, almas que eram curiosas e desejosas de aprender como as crianças. Não foi sempre que Jesus falou em forma de parábolas. Um exemplo claro disso é o Sermão do Monte, registrado em Mateus 5, 6 e 7. Ali, Jesus usa e faz algumas metáforas, algumas comparações. Mas o seu sermão é direto, é objetivo, é claro. É apenas no capítulo 13 de Mateus que Jesus começa a fazer o uso de parábolas. Esse capítulo é um marco divisório no método de ensino de Jesus. Existe um motivo sério para que isso ocorra. O capítulo 13 de Mateus encontra-se próximo ao fim do 2º ano de ministério público de Jesus. Os seus adversários estavam cada vez mais hostis a ele. E cada vez mais se levantavam de forma ferrenha contra os ensinos de Jesus. Essa mudança no estilo de ensino de Jesus é um presságio de juízo sobre a elite religiosa de Israel e todos aqueles que seguiam a Jesus, mas não eram seus discípulos. Mateus
retrata a intensidade dessa hostilidade contra Jesus por parte, especialmente da elite religiosa de Israel, no capítulo 12 desse mesmo evangelho. É interessante que no capítulo 12, do versículo 24 ao versículo 32, essa hostilidade contra Jesus chega num ponto tão alto, chega num nível tão grande, que eles chegam a blasfemar contra o Espírito Santo. E aqui vale um adendo. Quando nós abraçamos uma vida de pecado, quando nós abraçamos uma vida de hostilidade a Cristo, nós sempre corremos o risco de chegarmos ao nível dos fariseus. O salmista já havia dito: um abismo chama outro abismo. Nós não estamos isentos, irmãos, de pecarmos e de cometermos e de permanecermos em pecados durante algum tempo de nossa vida porque somos eleitos. Nós estamos isentos de perder a salvação, mas nós não estamos isentos de pecar. O pecado não deve nos assustar, porque ele pode nos tirar da vida eterna. O pecado tem que nos assustar, porque ele nos tira a comunhão com Cristo hoje. A consequência do pecado é imediata. E nós, muitas vezes, quando entendemos que a nossa salvação está segura em Cristo, nós não tememos mais pecar. E nós nos esquecemos que o pecado interfere em nosso relacionamento com Cristo hoje. E quando nós somos prejudicados nesse relacionamento, o único que perde somos nós mesmos. É interessante que a primeira parábola que Jesus conta trata da relação entre a semente e a terra onde ela cai. Não é à toa que o mestre faz uso desses materiais para ilustrar o que ele está querendo dizer. Os ouvintes de Jesus entendiam como funcionava a questão da agricultura. A usar esses elementos, a usar esse material para ensinar uma lição espiritual, Jesus sabe que os seus inimigos hostis entenderiam que ele tratava sobre eles. O próprio Jesus explica a parábola. Ele não explica a parábola para todos os ouvintes. Ele conta para uma multidão, mas ele se propõe a explicar a parábola apenas para os seus discípulos. Ele diz que quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno, o diabo, vem e lhe arranca o que foi semeado no seu coração. Jesus diz que este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em terreno pedregoso representa aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz, permanece por pouco tempo. Quando vem a tribulação, a perseguição, ele logo abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida, o engano das riquezas, sufocam ele, e ele torna-se infrutífero. Finalmente, Jesus diz que há uma semente que foi semeada em boa terra. Esses são aqueles que ouvem a palavra e que entendem a palavra, e eles dão uma colheita de 100, de 60 e 30 por 1. Dito essas informações iniciais e importantes, eu quero destacar com vocês algumas verdades dentro dessa parábola para as nossas vidas. O primeiro ponto que eu quero destacar é que o problema nunca é do semeador e nem da semente.
Ao lermos essa parábola, nossa tendência é achar que o semeador era irresponsável. Quando nós lemos essa parábola, quando nós ouvimos essa parábola, a nossa tendência é achar que o semeador era descuidado. Ele deixou as sementes caírem onde não deveriam. É o que nós pensamos. Alguns pensam que o semeador encheu o saco de semente demais, e as sementes estavam caindo pela boca do saco. Outros acham que o semeador estava com um saco furado, e ao caminhar, a semente foi caindo em vários tipos de solo. Isso ocorre, irmãos, pois quando nós pensamos nessa parábola, a nossa mente está à imagem da plantação e do método usado para semear que nós usamos nos nossos dias. A nossa ideia de plantação é uma fileirazinha, cava um buraco, joga a semente em terra. Cava um buraco, joga a semente em terra. E nós vamos fazendo, não é assim? Quem já morou no interior, ou quem já foi no interior, sabe o que eu estou dizendo. Um cava, né? Está tudo cavado, aí joga a semente, enterra com o pé. E nós achamos que é aquela fileirazinha. Nos tempos de Jesus, irmãos, o semeador não tinha essa técnica moderna de análise do solo, e nem usava a mesma maneira de plantar que nós conhecemos hoje. No século I, os campos em Israel eram terrenos longos e estreitos. Eles não eram demarcados por muros ou cercas, eles eram demarcados por trilhas, por caminhos. O semeador não usava esse método de cavar e de enterrar a semente. O método que ele usava para semear era pegar um bocado de semente em suas mãos e lançar em forma de arco. Ele pegava um punhado de semente e jogava mais uma vez em arco. Ele lançava sobre uma faixa ampla de terra. O arco de dispersão poderia ser até aleatório, e certamente era, mas o método tinha a vantagem de cobrir grandes áreas de solo com sementes espalhadas de forma homogênea. Um semeador experiente não permitiria que as sementes saíssem em uma área concentrada ou se amontoassem em pequenas pilhas. Ele lançava as sementes o mais longe que ele conseguisse, de forma mais regular possível. O objetivo dele era cobrir todo o campo arado, sem deixar margens sem sementes. Quando nós entendemos isso, nós percebemos que as sementes não foram lançadas propositalmente em solos não apropriados para o plantio. Percebemos também que as sementes não caíram nesses solos por descuido do semeador. Outros poderiam apontar que a semente que foi semeada não era de boa qualidade. Mas a própria parábola não diz isso. Aliás, nenhum agricultor planta sementes ruins. As sementes sempre são as melhores. São selecionadas dentre as melhores, porque o agricultor quer uma produção rentável. A parábola, irmãos, em nenhum momento aponta para alguma deficiência no semeador e na semente. O problema sempre está no solo. É interessante que não tem como o problema estar nem na semente, nem no semeador. Primeiro, porque a parábola não diz isso. Mas em segundo lugar, porque Jesus, no versículo 19, afirma que a semente é a mensagem do Evangelho. Em Lucas 8:11, que também trata dessa mesma parábola, Jesus diz
que a semente, Lucas registra, que Jesus disse que a semente é a palavra de Deus. Dessa maneira, irmãos, o problema nunca pode estar na semente, porque a semente é o Evangelho, a semente é a palavra de Deus, e o Evangelho e a palavra de Deus são a melhor semente que pode ser lançada. Aqui nós temos que lembrar que nós não temos autoridade para lançarmos outra semente a não ser o Evangelho. Muitos querem atrair as pessoas por meio de sementes que Deus nunca autorizou que fossem usadas. Apelam para todo tipo de coisa que substitua a verdadeira semente. Apelam para o medo. Apelam para promessas fantasiosas. Apelam para chantagem. Se você não for na igreja comigo hoje, olha, acabou a amizade. Se você não for comigo, olha, nosso casamento vai estar em risco. Cuidado! Se você não for, o devorador virá tomar o que você tem. Nós apelamos para tudo quanto é coisa. O problema, irmãos, é que não se pode esperar uma colheita de mamão se você plantou semente de limão. Não se pode esperar uma colheita de corações convertidos a Deus se plantarmos outra semente que não seja o Evangelho. Não há deficiência também no método do semeador. O semeador é o próprio Cristo. Embora alguns comentaristas possam até discordar disso, afirmando que o semeador é todo aquele que semeia o Evangelho, no contexto dessa parábola, o semeador é Cristo. Nesse momento do seu ministério, é Ele que está pregando, não são os discípulos. Além disso, a parábola é contada depois dos embates de Jesus com os líderes religiosos. Além disso, Deus se compara a um semeador em Jeremias capítulo 31, versículo 27, que diz assim: semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homens, com a semente de animais. O problema, portanto, não é nem no semeador, que é o próprio Cristo, nem na semente, que é o Evangelho. O problema está no solo. O problema não está em Deus. O problema não está no Evangelho. O problema não está nem nos instrumentos que Deus usa para ajudar na plantação. O problema está no coração do homem. O problema está no coração daqueles que não recebem a palavra ou a semente. O problema, irmãos, é que as pessoas vivem colocando a culpa nas outras. Nós aprendemos essa lição com Adão e Eva, e pensa como nós aprendemos bem aprendido. Nós sempre colocamos a culpa no outro. Eu não busco mais a Deus por causa do meu marido. Eu não busco mais a Deus por causa da minha vida financeira. Eu não busco mais a Deus por causa dos meus filhos. Eu não busco mais a Deus por causa do meu trabalho. A gente sempre tem uma desculpa. Dificilmente a gente aponta para nós mesmos. Dificilmente a gente tem coragem de olhar no espelho e dizer que nós somos crentes ruins. Dificilmente. Pode procurar um desigrejado. Ele vai dizer assim: a culpa é do pastor. Eu saí da igreja por causa do pastor. Aí você fala assim: mas tem mais 300 igrejas para tu ir. Mas se aquele pastor te fez mal, vai para outra igreja. Não, eu saí da igreja porque na igreja tem pessoas falsas. Então sai do teu trabalho também.
eu saí da igreja porque eu fui muito ferido. Nós nunca vemos as pessoas dizendo assim, eu saí da igreja porque eu quis sair da igreja, porque eu quero viver dessa maneira, porque eu quero viver no pecado, porque eu não quero ter compromisso. A gente sempre tem alguém para culpar. A gente sempre tem uma desculpa. A culpa é de quem semeou. A culpa foi do que me foi pregado. Em nenhum momento, irmãos, a parábola aponta para o semeador e para a semente. A culpa é do solo. O problema nunca é do semeador e nem da semente. O segundo ponto que nós podemos destacar nessa noite é que se o semeador não preparar a terra, nunca haverá o resultado esperado. Se o semeador não preparar a terra, nunca haverá o resultado esperado. Embora que as sementes tenham caído em solos que não produziram frutos, a intenção do semeador não era que essas sementes caíssem lá. Esses solos receberam as sementes, pois estavam próximos do solo apropriado para o fim da agricultura. Aqui, irmãos, nós podemos ver como funciona a graça comum de Deus. Muitos experimentam a mensagem do Evangelho e até mesmo desfrutam das bênçãos da palavra de Deus, mas nunca produzirão nenhum fruto digno de arrependimento e da fé de Cristo, pois o solo dos seus corações nunca foi preparado para isso. Esse resultado da graça comum também pode ser percebido por nós quando observamos aqueles que nos cercam. Às vezes, irmãos, os ímpios são abençoados não por causa deles, mas por causa de nós. Às vezes, Deus abençoa o seu esposo, que é ímpio, não por causa dele. Não adianta você pensar assim, meu Deus, Deus abençoou meu esposo e ele é um ímpio. Deus abençoou o teu esposo por tua culpa, por causa de você. Muitas vezes o nosso patrão que é incrédulo é abençoado, não porque Deus quis o abençoar, mas porque Deus queria te abençoar, Ele queria te favorecer. Isso é graça comum. A chuva de Deus cai no terreno do justo e cai no terreno do injusto. Não só são os eleitos que ouvem a semente, que recebem a semente, não são só os eleitos que ouvem o Evangelho. Alguns não eleitos, incrédulos, aprendem verdades bíblicas e até colocam em prática. E são abençoados por causa disso. Porque a verdade do Evangelho é verdade e pronto. Porque a bênção decorrente de obedecer à palavra de Deus é uma promessa do Senhor e pronto. Mas não significa que eles são eleitos. Como nós vimos anteriormente, a culpa não está no semeador nem no método que ele usa. O semeador não é irresponsável. E seu objetivo é semear onde ele preparou o solo. Nenhum semeador sai para semear no terreno que ele não brocou. Nenhum semeador sai para semear em terreno que não é dele. Ou no terreno que ele não vai ter direito de colher. Assim é Deus. É Ele mesmo que prepara o coração dos eleitos. É Ele mesmo que trabalha no coração daqueles que Ele escolheu. E sabe por que tem que ser assim? Porque é impossível que o solo se prepare sozinho para receber a palavra. É impossível que o solo se prepare sozinho para receber a semente. E fazendo um gancho aqui com o apóstolo Paulo em Efésios 2, o solo do nosso coração está morto, sem nenhuma condição de produzir algo. Você já parou para pensar como também é impossível que outra pessoa prepare o solo do coração do seu próximo?
Deus não nos deu essa capacidade. Deus não nos deu nem mesmo essa função. O solo do coração humano é algo obscuro demais para que nós possamos alterá-lo, preparando para receber a palavra de Deus. Como afirma John MacArthur, abre aspas, apenas Deus consegue arar e preparar um coração para receber a palavra. Ele o faz por meio da obra regeneradora e santificadora do seu Espírito Santo, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Os que creem são despertados espiritualmente por Ele mesmo. Ele ilumina suas mentes com a verdade. Ele os purifica. Ele remove o coração endurecido e lhe dá um coração novo. Ele reside em seu povo e o motiva para a justiça. Ele inscreve a verdade de Deus em seus corações. Nós que cremos em Cristo, dependemos totalmente da obra do Espírito em nosso coração para nos mantermos amáveis, receptíveis e férteis. Fecha aspas. Sabe qual que é o grande problema da nossa evangelização? Nós evangelizamos esperando que nós sejamos os portadores da semente, mas que também sejamos capazes de fazer com que o coração dos ouvintes estejam prontos para receber a semente. Talvez o grande segredo para uma colheita grandiosa em termos de conversão seja falar menos e orar mais. Afinal de contas, é Deus que prepara os corações. Muitas vezes, nós queremos que aqueles que nos cercam se convertam, e nós batemos e damos murro em ponta de faca, e só nos machucamos. Não temos resultado nenhum. Nós só ferimos as nossas mãos, nós só nos desgastamos. Talvez, se nós nos calássemos e orássemos, então Deus prepararia um coração dessas pessoas, e a semente então poderia ser plantada no coração delas. Que tal nós orarmos mais e falarmos menos? Mas há um terceiro ponto que eu quero destacar nessa noite dentro dessa parábola. A absorção da semente pelo solo é fundamental para a produção do fruto esperado. A absorção da semente pelo solo é fundamental para a produção do fruto esperado. Há uma palavra nesse texto e algumas variações dessa palavra que se repete. O versículo 11, diz assim: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a ele não. Notem a palavra conhecimento. No versículo de número 13, diz assim: por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Notem a palavra entendem. Olha agora, por favor, no versículo de número 14. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Versículo 15, no final do versículo 15 diz assim: se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Versículo 18 diz assim, 19: quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende,
Versículo de número 23. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Há um outro aspecto que não está nesse texto, mas no texto de Marcos, quando Marcos trata dessa parábola, quando ele registra essa palavra. Ele diz que Jesus, antes de contar essa palavra, diz assim: ouçam. Essa exclamação tinha o objetivo de falar para os seus ouvintes a seguinte verdade: prestem atenção, ponderem cuidadosamente sobre o que eu vou dizer, estejam atentos ao que eu vou dizer. Ao chamá-los a atenção, Jesus está dizendo: eu vou falar uma verdade profunda para vocês. Juntando tudo isso, a existência do chamado à atenção de Jesus, a repetição da palavra, entender de suas variações, com a própria ideia de que a semente, o solo precisa absorver a semente. Nós podemos concluir, irmãos, que a conversão verdadeira é algo que passa pela necessidade do conhecimento e do entendimento do verdadeiro Evangelho. O nosso problema é que nós queremos atingir a emoção das pessoas. Os evangélicos hoje, doidos pelo crescimento, querem atingir a emoção das pessoas. Inclusive se faz pesquisa nas grandes igrejas para saber o que as pessoas querem e esperam do culto. Então alguém vai dizer, um grupo vai dizer: eu espero que tenha um bom louvor. Então os líderes da igreja se empenham para que tenha um grande ministério de louvor. Outro grupo vai dizer: eu acho que poderia ter umas danças na igreja. E alguém fala: então vamos colocar isso. Alguém vai e diz: olha, poderia botar uma luz mais baixa para ficar um clima mais íntimo. Então se abaixa a luz. Eles querem alcançar as pessoas por meio das emoções. Essas mesmas pessoas que são alcançadas por meio das emoções, quando a tribulação vem, quando as perseguições vêm, quando vêm os momentos difíceis, são as primeiras a abandonar a Cristo. São as primeiras a abandonar a igreja. Nós precisamos parar de ter medo de usar as nossas mentes. Deus nos deu cérebros para nós usarmos. A conversão verdadeira passa pelo entendimento racional das verdades de Jesus, das verdades essenciais do Evangelho. Estava hoje conversando com a Sofia. E ela me perguntando por que ela não poderia se batizar. E eu disse para ela: você sabe o que é pecado? Ela falou: sei, mas eu não sei muito explicar. Eu falei: tudo bem, o pecado é a transgressão da vontade de Deus, é tudo aquilo que desagrada a Deus, é tudo aquilo que está contrário à Bíblia. Você entende isso? Eu falei: entendo. Quero te dar alguns exemplos de pecado, minha filha. A desobediência aos pais é pecado porque a Bíblia diz que é pecado e porque desagrada a Deus. Mentira é pecado porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Mentira desagrada a Deus. Você entendeu o que é pecado, minha filha? Entendi. Você entende, minha filha, que a consequência do pecado é qual? Ela falou assim: pai, a consequência do pecado é ir para o inferno. Essa é a consequência do pecado. Muito bem, minha filha. E como é então que você pode ser salva? Ela falou assim: eu posso ser salva se eu crer em Jesus. Se eu crer em Jesus, eu posso ser salva. Muito bem, minha filha. Você sabe para que serve o batismo? Ela falou: não, eu não sei para que serve o batismo. Eu falei: o batismo serve para confirmar tudo isso que você crê. Isso é uma declaração para o mundo e para as pessoas, que você crê em Cristo Jesus e que você se compromete a viver como Cristo Jesus deseja.
ela precisa entender. Ela não precisa ter 12 anos para se batizar. Ela precisa entender que ela é uma pecadora. E ela disse: Pai, todos nós somos pecadores. Ela precisa entender que a consequência do pecado é estar afastado de Deus eternamente. É o inferno. Ela precisa entender que em Cristo Jesus é salvação. E ela precisa entender que o batismo é uma ordem de Jesus. E que Ele diz para o mundo que nós nos convertemos a Cristo. A conversão precisa ser racional. Você precisa entender essas verdades. Você precisa entender que você é um pecador. Você precisa entender que não há méritos em você. Você precisa entender que um dia todos nós vamos comparecer perante Deus. E nenhuma de nossas obras irá nos salvar. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender, irmãos, que o que nós passamos nesse mundo, todas as tribulações, não se pode comparar com o peso da glória que está por vir. Nós precisamos compreender isso. Sabe por quê, irmãos? Tem muitas pessoas que envergonham a Cristo, que envergonham a comunidade, e muitas pessoas que pensam que são salvas e não são, porque elas não entenderam o Evangelho. Elas acham que é por meio delas, elas acham que é pelo esforço delas, elas acham, irmãos, que é porque elas são muito boas que elas serão salvas. Elas não entenderam o Evangelho, elas não compreenderam racionalmente o Evangelho, elas compreenderam meramente o Evangelho de forma emocional. E talvez elas foram a um culto num dia que elas estavam muito mal, elas estavam com muitos problemas, elas estavam com muitas dificuldades, e provavelmente elas ouviram uma mensagem que fez elas se sentirem melhor, que fez elas se sentirem mais fortes, que elas se sentiram mais poderosas e que elas se sentiram até mais alegres. E no final, então, o pregador fez o tecladista fazer um fundo musical, e aquilo mexeu com a emoção delas, e elas levantaram a mão. Então elas entenderam e pensaram, ou pensaram que entenderam o Evangelho, e acham que são convertidas ao Senhor. Elas não entenderam racionalmente o Evangelho, elas não entenderam mentalmente o Evangelho, elas não entenderam as bases da fé cristã. A necessidade desse entendimento da verdade do Evangelho é facilmente percebida quando nós lemos o versículo de número 11. Jesus afirmou que aos discípulos havia sido dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Mistério aqui não é nada místico. Não há nenhum sapato de fogo, nenhum rebuliço do Espírito. Não é nenhum riplaplá, nem repleplé, nem reteté. Mistério aqui não é nada disso. Mistério é a verdade que estava encoberta na antiga aliança e agora está descoberta, revelada na nova aliança. O mistério já foi revelado, é Cristo em nós, esperança da glória. Usando o exemplo dos solos, podemos confirmar essa necessidade do entendimento racional, dessa absorção racional da fé. O solo à beira do caminho pode ser comparado com a mente fechada de algumas pessoas. O solo à beira do caminho era onde as pessoas caminhavam. Ele era duro. Pelas pessoas passarem várias vezes nesse caminho, ele ficou rígido. A semente caiu ali, mas ela não pôde entrar. Ela não pôde ser absorvida. Ela não pôde penetrar naquele solo. São pessoas de mente fechada. E por ficar em cima do solo, as pessoas passam por cima da semente, ela quebra, os pássaros comem. A crosta da negligência impediu a recepção da semente. O solo de terreno pedregoso pode ser comparado com o ouvinte emocional. Nesse caso, a semente é recebida com rapidez, mas ela não cria raízes. A semente foi lançada no solo, está no solo, mas não está sob o solo. Temos aqui pessoas que são entusiasmadas.
Você já conheceu pessoas entusiasmadas? Aí você acha que elas estão no primeiro amor, mas é só entusiasmo. É igual paixão de adolescente. É para a vida inteira. Hashtag para a vida toda. Uma semana depois, segue o baile. A fila andou. São pessoas que são guiadas por suas emoções. Falta-lhes a profundidade na fé. O solo de terreno espinhoso compare-se aos de mente inconstante. A semente caiu no solo, está no solo e sob o solo, mas não germina. É sufocada. A pessoa até toma posse da semente, mas os cuidados desse mundo sufocam ela. Eles têm muita preocupação com os negócios dessa vida. Elas têm muita preocupação com as coisas materiais dessa vida. A boa terra trata daqueles que compreenderam o Evangelho. Perceba, irmãos, que não foram todos que entenderam essa parábola. Muitos ficaram sem entender. Nós precisamos parar de ter medo de se aprofundar na verdade do Evangelho. Somente os que entendem o Evangelho é que são capazes de permanecer nele, criar raízes e produzir muitos frutos. Isso sabe por quê? Porque somente aquele que entende o Evangelho entende também a sua própria condição. Somente quem entende o Evangelho sabe o tão pecador que é. Somente quem entende o Evangelho sabe contra quem peca, um Deus santo, justo, que não pode nos salvar, passando por cima dos nossos pecados. Só quem entende o Evangelho sabe que precisa de um Salvador. Só quem entende o Evangelho olha para Cristo e entende que Ele é esse Salvador. Somente quem entende o Evangelho sabe que não são as boas obras que o salvarão. Esses foram aqueles que tiveram o solo de seus corações e de suas mentes preparados para receber essa semente. Jesus, o Deus que ensinou por parábolas, nos lembra nessa noite que quando proclamamos o Evangelho, ou ensinamos a palavra de Deus, os resultados sempre variarão conforme o solo que está recebendo a palavra. O que nós precisamos ser é fiéis à verdadeira semente que é o Evangelho. O que compete a nós é sermos fiéis ao Evangelho e continuarmos a lançar a semente. Mas não compete a nós preparar o solo que vai receber a semente. Isso é função divina. Nós carregamos fardos muitas vezes porque nós queremos tomar o fardo de Deus. Nós queremos cumprir com a responsabilidade do Senhor. Há trabalho que é de Deus e pode deixar que Ele vai fazer. A parábola também nos orienta em respeito ao nosso próprio coração. Qual é o tipo de solo que pode ser encontrado em nós? Qual é o tipo de solo do seu coração? Que nós possamos meditar nessas verdades nessa noite, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor.